Cara, é extremamente normal. As pessoas que estão começando a investir no mercado acionário, elas começam a fazer as suas extrações, começam a olhar as empresas que fazem parte da bolsa, e aí olha assim, uma penca de empresas, um monte de empresas, diversos indicadores, aí começa assim, o que eu tenho que analisar? Quais indicadores? Será que aquela empresa é lucrativa? Será que ela não é? Será que ela tem dívida? Será que ela não tem? Será que ela tem chance de quebrar? Será que ela não tem? Será que é uma empresa boa? Será que é uma empresa que vai me dar dinheiro? É tanto indicador que às vezes esses indicadores mais atrapalham do que ajudam. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 5 pilares que eu considero na análise de uma empresa, beleza? Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniatti, sou criador do Saldo Zero. Já te peço, se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu lanço vídeo todas as quartas, 8 horas da noite. E já te convido também, cara, deixe seu like aqui porque esse vídeo tá incrível, tá? Tá incrível. Se você tem dúvida de como começar a analisar uma empresa, esse vídeo é o vídeo para você. Combinado? Mas vamos lá, só para a gente setar as expectativas. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou estar gravando sobre como analisar empresas por um viés mais fundamentalista. Seria insano eu gravar um vídeo falando de tudo, falando de todos os pilares, todos os indicadores, que ficaria um vídeo de 4, 5, 6 horas, dependendo do nível de detalhe que a gente trouxesse para cá, e ficaria muito cansativo, o aproveitamento de vocês seria baixíssimo. Então eu resolvi dividir, hoje nós vamos falar dos pilares e nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre os indicadores que compõem cada pilar. Mas eu tenho certeza que com esses pilares já vai abrir a sua mente para o que você deve analisar em cada empresa. Então, de novo, não esqueça, deixe teu like aqui, beleza? Bora lá! O primeiro pilar que eu analiso é o pilar da lucratividade. O que é lucratividade, Boninho? Então pensa o seguinte, digamos que você abriu um negócio e que a cada 100 reais que você venda, você tira custos, tira despesas, te sobra R$1 no bolso. É complicado, não é? Agora, do outro lado, o mesmo negócio, digamos que você vendeu 100 reais e te sobra no final das contas 50 reais. Se você pegar o quanto te sobrou e dividir pelo quanto você vendeu, sabe o que é isso? Isso se chama margem líquida. E o que a margem líquida nos diz? Quanto maior a margem líquida da empresa, é melhor. Ou essa empresa ela tem um diferencial competitivo que lhe permite ter uma margem líquida alta, ou seja, ela consegue vender e consegue sobrar muito dinheiro no bolso, ou ela pode estar inserida num setor de margens líquidas altas também. Um exemplo, pense nas varejistas. Então digamos assim, que você queira comprar um eletrodoméstico qualquer, então você vai numa rua, de um lado tem uma loja, do outro lado tem uma outra loja, ambas concorrentes. Na loja A, esse eletrodoméstico, o vendedor falou para você, custa R$1.000. Aí você, beleza. Você atravessa a rua, vai na outra loja, o outro vendedor fala, aqui custa R$2.000. Aí você fala assim, eu vou fechar. Vou fechar porque você é muito mais legal que o vendedor da loja A. Cara, não é assim. Você vai comprar onde? Aonde é mais barato. Ou seja, setores aonde a diferenciação não se dá pela qualidade do produto, mas simplesmente pelo preço, que gera uma guerra de preços, acaba caindo a margem líquida das empresas. É o que acontece com o setor de varejo, por exemplo. As empresas, elas entram numa guerra tão acirrada que a diferenciação para o cliente comprar aqui ou comprar ali é simplesmente preço. E isso é um risco do setor. Se você fizer um esforço, você vai lembrar de várias varejistas, várias lojas conhecidas que quebraram nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e eram empresas grandes. Mas por quê? Por causa do setor. Então, quando você for analisar uma empresa que você olha que aquela empresa tem uma margem líquida muito baixa, cuidado. Tá? Pode ser característica do setor, mas realmente pode ser um risco muito grande daquela empresa. Aí convém a você decidir se é uma boa empresa para entrar ou não. Um outro indicador que existe nesse meio de lucratividade, digamos lá que você invista R$100.000 num empreendimento, num equipamento, o que seja. E que anualmente esse investimento que você fez retorne para o teu bolso R$10.000. Então, cada ano, R$10.000 está voltando para o teu bolso. Se você pegar esses R$10.000 e dividir pelo que você investiu, isso sabe o que se chama? ROI. Ou seja, da mesma forma que a margem líquida, quanto maior o ROI para a empresa, melhor. Isso quer dizer que a empresa consegue pegar o capital investido dos acionistas e retornar mais facilmente, de uma forma melhor para o bolso, para a empresa, que seja, né? Então, o ROI é muito importante. ROI e margem líquida são dois indicadores que você consegue facilmente analisar e buscar e fazem parte desse pilar da lucratividade, beleza?
O segundo pilar que eu analiso muito, e é um dos mais importantes junto com o da lucratividade, é o pilar do endividamento. Pense o seguinte, naquele negócio próprio que a gente estava conversando, digamos que você pega assim, tudo que você tem para receber, tudo que você tem de ativo daquela empresa, e do outro lado tudo que você tem para pagar, tudo que é o passivo. Se você tirar um pelo outro, você vai ter o teu patrimônio líquido. Digamos que o teu patrimônio líquido é de 10 mil reais. Agora, se a gente olha somente as dívidas, digamos que as suas dívidas somem 50 mil reais. Se a gente pegar 50 mil reais e dividir pelos 10 mil reais, isso quer dizer que você está 5 vezes alavancado, considerando o seu patrimônio líquido. Isso nada mais é que um indicador também que existe no mercado acionário que se chama dívida líquida sobre o patrimônio líquido. E é um indicador muito importante, é algo que você tem que analisar. E dívida não é ruim até certo ponto. Às vezes pode ser característica do setor. Você pense, por exemplo, em empresas de telefonia. Agora a gente está na onda da implantação do 5G. O que as empresas precisam fazer? Elas precisam se alavancar, elas precisam financiar essa operação para colocar a operação no ar. É normal, até certo ponto. Do outro lado, empresas de energia. Você não vê inovação em empresas de energia. Você pode ter uma manutenção, você pode ter uma ampliação qualquer, mas são empresas muito menos alavancadas, característica do setor. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a empresa, quanto menos alavancada, melhor. É um viés que a gente tem que analisar, o viés do endividamento. Dentro ainda de endividamento, pense também assim, naquele seu negócio. Digamos que você pegue todas as suas receitas, tudo que você tem para receber de clientes em 12 meses, digamos que você tenha para receber 20 mil reais, e digamos que nesses mesmos 12 meses você tem para pagar para os fornecedores 10 mil reais. Se você dividir os 20 mil reais pelos 10 mil reais que você deve, isso te dá o quê? Um poder de pagar a sua dívida de curto prazo de 12 meses de 2 vezes. Isso é o que nós chamamos de liquidez corrente. São os ativos de curto prazo menos os passivos de curto prazo que nos dão a liquidez corrente da empresa. E por que isso é tão importante? Você pense num cenário de uma crise qualquer. As empresas elas vão ter suas operações prejudicadas, seus faturamentos prejudicados, seus lucros prejudicados. Então, qual é a possibilidade daquela empresa honrar com as suas dívidas no curto prazo, em 12 meses? Se a empresa não conseguir honrar com aquelas dívidas de curto prazo, possivelmente ela vai ter que fazer empréstimos de curto prazo, que são muito mais caros que os empréstimos de longo prazo, e isso pode gerar um problema financeiro grave para a empresa. Então, a liquidez corrente é tão importante quanto o endividamento total da empresa. Os dois indicadores estão dentro do pilar de endividamento que eu considero, beleza? O terceiro pilar que eu analiso é o crescimento. Aí eu gosto de fazer uma alusão seguinte. Digamos que você conheça uma pessoa qualquer no final de semana. Somente por esse encontro você consegue saber se aquela pessoa é idônea, se ela é ética, se ela tem risco de te dar um golpe ou não. É complicado, né? Apenas com um encontro você já consegue saber tudo dessa pessoa. É muito difícil. A mesma coisa acontece com as empresas. Se você simplesmente olhar o último lucro dela, você consegue saber se aquela empresa ela sempre foi lucrativa? Não consegue. Agora volta lá para a pessoa. Digamos que aquela mesma pessoa você já conheça ela há 5 ou 10 anos. Você já consegue saber se aquela pessoa é uma pessoa estável, se ela não é histérica, se ela é idônea, se ela vai te passar um golpe ou não. Concorda comigo? A mesma coisa vai acontecer com as empresas. Se você olhar o lucro e o patrimônio líquido dessas empresas num período de 5 a 10 anos, você vai conseguir pelo menos olhar assim, ou é uma empresa estável, ou é uma empresa cíclica. Quando a empresa cíclica, ela dá lucro num ano, prejuízo no outro, lucro num ano, prejuízo no outro. E aí tem um vídeo que eu já fiz, que eu falo sobre como as empresas, os primeiros passos para analisar ações na Bolsa de Valores, que é você analisar o histórico de lucro e patrimônio líquido dessas empresas. Porque as cotações das empresas tendem a seguir lucro e patrimônio no longo prazo. Ou seja, se é uma empresa que tem lucro e patrimônio constante no longo prazo as cotações vão seguir o mesmo caminho. No curto prazo, esqueça. No curto prazo é especulação, é notícia, é insano. Você não consegue prever no curto prazo. Agora, no longo prazo, as cotações vão seguir lucro e patrimônio das empresas. É um viés muito importante, um pilar muito importante que eu analiso o histórico de lucro e patrimônio crescentes, ou seja, pilar de crescimento, beleza? O quarto pilar que eu analiso é algo que eu vejo as pessoas pouco ligarem, mas é tão importante quanto os outros, que é o pilar da governança. Pense você entrando numa empresa que o majoritário é o governo. Não faz muito tempo, tem empresas estatais que
houveram problemas de corrupção. Não estou dizendo que vão acontecer novamente, tá? Não é isso. Mas a cada 4 anos muda o governo. Há o risco de um governador ou de um presidente dar uma canetada e mudar o setor e o lucro daquelas empresas despencar e você não consegue fazer nada. Ou seja, se você não tem problema com esse tipo de coisa, ok. Mas eu evito entrar em empresas que o governo esteja metido, tá? Então é um viés, é um filtro que eu faço nas minhas empresas. Outro ponto, digamos que você tenha comprado ações de uma empresa qualquer também e que as ações estejam custando R$100 no mercado. Aí o controlador, o dono da empresa, resolve vender ela para outra empresa e vende ela por, sei lá, R$90, aquelas ações. Nesse momento, você vê as suas ações despencarem no mercado. Por quê? O mercado quer seguir a mesma onda do controlador e começa a vender ações, ou seja, muita gente vendendo, as ações tendem a desvalorizar. E aí você fica, cara, o que aconteceu? Isso, você se protege com um indicador chamado Tag Along. Tag Along nada mais é do que uma proteção onde você tem o direito de vender as suas ações ao mesmo preço que o controlador tenha vendido seus papéis. Ou seja, se ele vendeu R$90, você também teria direito a vender a R$90. Se a empresa não tem Tag Along, você fica à mercê do mercado. E isso você consegue buscar facilmente em sites que trazem indicadores. E ações você consegue saber se aquela empresa tem Tag Along ou não. Mas não se preocupe, todos esses indicadores que a gente está comentando no vídeo, eu vou fazer vídeos posteriores explicando no detalhe cada um. A ideia aqui é simplesmente trazer o conceito desses pilares. Um outro ponto que ninguém se dá conta. Você entra numa empresa onde o dono ele tem 90% das ações. Cara, se o cara tem 90% das ações e ele liberou somente 10% das ações para o mercado, você acha realmente que ele quer acionistas com ele ou ele quer simplesmente financiadores daquele negócio? São financiadores, ele não quer acionista. E isso a gente consegue através de um indicador chamado Free Float. Quanto maior, melhor. Isso quer dizer que quanto maior o free float, mais ações livres eu tenho de negociação no mercado e menos poder vai estar centralizado na mão de uma única pessoa. Um outro ponto que também ninguém se dá conta é verificar o seguinte: você está comprando ações de uma empresa e aí, quando você se dá conta, os executivos que estão comandando essa empresa, nenhum deles tem ação da própria empresa. Ou seja, como é que você vai comprar ação de uma empresa que as próprias pessoas que estão guiando o futuro daquela empresa não têm ações dela? Se os caras não têm ações daquela empresa, é porque eles não confiam naquele negócio, concorda comigo? Porque se eles confiassem, eles teriam ações dela. Então, se eles não têm ações daquela empresa, como é que você vai entrar naquele negócio? Como é que você vai entrar naquelas ações? Como é que você vai comprar ações daquela empresa? Então, o pilar de governança não é simplesmente números, é você analisar mesmo a empresa. Quem são os executivos, quem são os controladores, se tem governo, não tem governo, se tem o tag along, não tem o tag along, tá? E você pode estar se perguntando agora, cara, o Boni não vai falar de preço? Você viu que até agora eu não falei de preço. E geralmente, quando as pessoas vêm conversar de ações comigo, a primeira coisa é preço. Você viu como tá barata? Você viu como tá cara? Você viu como tá barato? Você viu como tá caro? Eu não falei de preço, mas é o último pilar que eu analiso, depois que eu já analisei todos os outros. Eu já vi lucratividade, eu já vi endividamento, eu já vi crescimento, eu já vi a governança. Agora, a empresa é boa, a empresa é top. Então agora eu vou ver se ela está num preço que eu consigo comprar ou não ela. Até porque tem uma frase do nosso grande Warren Buffett que ele diz o seguinte: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. O que ele quer dizer? Não adianta você ter a melhor empresa na mão, ter encontrado a melhor empresa, se o preço dela está elevadíssimo. E detalhe, eu não estou falando de preço justo, tá? Não é preço justo. Tem alguns indicadores que a gente consegue ter uma noção de preço, se aquela empresa está barata ou não. Pense o seguinte: digamos que você queira comprar uma loja. Então você vai comprar uma loja, agora entenda assim, pense que aquela loja seja uma ação. Então você comprou aquela loja, aquela ação por R$100 mil e que aquela empresa te gere de lucro anual de R$10 mil. Então, se você olhar simplesmente lucro, e se esses lucros são constantes, a empresa vai levar 10 anos para que os lucros paguem aquela sua compra. Sabe o que é isso? Isso é um indicador chamado preço-lucro, PL. Se você dividir o preço da compra pelo lucro anual daquela ação, isso te dá um número, nesse caso 10. O que 10 quer dizer? Que você levaria 10 anos para que a empresa te pagasse o que você gastou em formar
em forma de lucro. Agora, da mesma forma, se aquela empresa que você fosse comprar não estivesse valendo 100 mil reais, você comprasse ela por 50 mil reais e ela ainda estivesse te gerando 10 mil reais de lucro anual, se você dividir um pelo outro, te dá 5 anos. É um PL de 5, ou seja, o primeiro cenário nos deu um PL de 10, no segundo cenário nos deu um PL de 5. Ou seja, quando a gente está olhando o PL de uma empresa, quanto menor, melhor, desde que tenha passado por todos os nossos pilares. Só que tem uma ressalva, tá? Quando a gente fala de preço dividido por lucro, o preço de uma ação nunca vai ser negativo, porque se for negativo a empresa quebrou. Agora, se a empresa estiver gerando lucro negativo, ou seja, prejuízo, se você dividir preço por um lucro negativo, vai dar um PL negativo. Então o PL ele pode ser quanto menor melhor, desde que não seja menor que 0. Mais detalhe, tá? Tem alguns pontos a mais que a gente tem que falar de PL, que a gente vai falar num próximo vídeo, que nem sempre um PL muito baixo significa uma boa coisa, beleza? Um outro viés que a gente pode ter uma noção se aquela empresa está cara ou não. Então pensa o seguinte, digamos que você viu uma casa e que ela esteja custando 300 mil reais. 300 mil reais é o valor daquele patrimônio. Aí você chega lá pro comprador e fala, eu te pago 600 mil reais. Salvo se você estiver sabendo de alguma coisa, que vai nascer um shopping ou vai sair um condomínio residencial super chique, Power Blaster, do lado desse imóvel, ou se você estiver louco, você não vai fazer isso. Agora, se você realmente estivesse fazendo isso, se realmente você comprou por 600 mil, algo que o seu patrimônio vale 300 mil, se você dividir um pelo outro, você está comprando 2 vezes mais caro, certo? Isso nada mais é do que um indicador que existe na bolsa que se chama preço sobre o valor patrimonial. Quando você está comprando uma empresa que o seu preço é o P/VP. Se você estiver comprando uma empresa que o seu PVP ele é 2, você está comprando uma empresa, quando você olha pelo viés patrimônio, 2 vezes mais caro. Se você estiver comprando uma empresa com PVP 4, você está comprando 4 vezes mais caro. Seria o mesmo raciocínio daquele imóvel. Qual seria o ideal? Se você pensar naquele imóvel, seria você pagar 300 mil por um imóvel que esteja valendo 300 mil. Ou seja, uma vez, um PVP de 1. O mesmo deveria acontecer com as empresas, ou seja, quanto menor o PVP, melhor. Historicamente, algumas empresas vão ter PLs altos ou vão ter PVPs altos. E aí você vai precisar analisar o histórico do seu PVP, o histórico do seu PL e também analisar o setor. Às vezes pode ser uma característica do setor, nem tudo é regra, mas é para você ter uma noção de grandeza. Se você estiver comprando uma empresa que está com PL de 50k, você vai levar 50 anos, se você olhar simplesmente pelo viés de lucro, se ela manter os lucros do último período, você vai levar 50 anos para que ela pague aquela sua compra daquela ação. Complicado, né? Então, para a gente fechar todo esse raciocínio, o que a gente viu de pilar? Pilar da lucratividade, quanto maior, melhor. Pilar do endividamento, quanto menor, melhor. Pilar do crescimento, quanto mais regular, mais estável, mais constante, melhor. Pilar da governança e, por último, pilar do preço, quanto menor, melhor. São só esses pilares, Boni? Não são só esses pilares. Não leve isso com uma ferro e fogo, tá? O importante aqui, o que eu quis te passar, é você entender os conceitos por detrás do negócio. Não adianta você olhar simplesmente lucro sem você olhar dívida, não adianta você simplesmente olhar dívida sem você olhar crescimento, não adianta você olhar só crescimento, sem olhar governança, e não adianta você olhar tudo isso aqui se você não olhar preço. E tudo o que a gente falou aqui foi passado. A gente só olhou passado, a gente não olhou futuro. Futuro é muito difícil de prever, mas você consegue ter algumas noções, por exemplo, o que você espera de um setor para daqui 5 ou 10 anos? O que você espera da economia para daqui 5 ou 10 anos? São coisas que a gente vai falar muito ainda nesse canal, mas eu tenho certeza que com esses pilares, se você entendeu o conceito, você já consegue evitar diversos micos no mercado financeiro. Você não vai entrar em empresas extremamente endividadas, você não vai entrar em empresas com margens líquidas muito baixas, você não vai entrar em empresas extremamente inconstantes e você não vai entrar em empresas que têm sérios problemas de governança, beleza? Outro ponto, isso não vai zerar teu risco. Se você não tiver risco, você não tem retorno, tá? Isso é inerente do negócio. Se você vai investir em qualquer coisa, você tem risco. Se você, o teu emprego é um risco. Você está investindo o teu tempo em algum lugar. O teu emprego é um risco. Você tem um risco de perder teu emprego, você tem um risco de perder sua casa. Em tudo há risco, beleza? Um plus aqui
Todos esses indicadores, de forma sucinta que eu comentei, o vídeo ficou até comprido demais, eu quis trazer muito conceito, por isso, de novo, não esqueça de curtir esse vídeo, mas todos esses indicadores, hoje eu me utilizo de um site chamado Status Invest. Eu já falei ele em diversos outros vídeos no Instagram, eu indico ele direto, inclusive Instagram. Não esqueça de me seguir lá também, tá? Mas voltando ao Status Invest, lá você consegue tirar todas essas informações de forma fácil, já calculada. Você não precisa ficar calculando esse monte de informação que eu trouxe aqui para você, combinado? Um último recado, como eu já falei, esse vídeo foi somente para trazer os pilares. Eu ainda vou fazer muito vídeo falando no detalhe de cada indicador. Então, se você não for inscrito, se inscreva. E se você for inscrito, confirma que o teu sino das notificações está ativado para você não perder nenhum vídeo, beleza? Por fim, eu sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!